Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Pessoal, quando vamos falar da Open do Pittsburgh Pro, obviamente o mais normal, né, o esperado, é falarmos dos nomes que mais se provaram no palco. E aí entra nessa lista o Derek Lunsford, o histórico do cara dispensa comentários, né, principalmente depois dele ter conseguido vingar a derrota dele lá no Mr. Olympia de 2024, vencendo o Samson Dauda agora no Arnold Classic de 2025. Então o nome dele com certeza vem com muito mais impacto para esse Pittsburgh Pro. Ele definitivamente é o franco favorito. Temos, claro, o Nick Walker, né, que mesmo tendo esse período aí de inatividade, ainda assim tem um respeito muito grande por uma parte do público, pelo top 3 que ele conquistou lá em 2022 e pelas vitórias importantes também que ele tem, né, ao longo da carreira. E claro, também tem o Martin Fitzwater. Tá certo que aqui no Brasil ele não é muito falado e internacionalmente também dá pra dizer que o nome dele perdeu um pouco da aura por conta daquela vitória controversa sobre o Siban lá no Prague Pro, mas ainda assim não dá pra negar que quando o cara tá nos 100%, ele é assim uma pedra no sapato aí de muita gente. Mas tirando esses três nomes e falando dos caras que podem surpreender nesse Pittsburgh Pro, eu queria deixar de falar um pouco dos caras mais óbvios, que no caso é o Gudivito, né, principalmente, e o Leandro Pérez, para falar com vocês em relação ao Krizo. Sem sombras de dúvidas, até então, pelas redes sociais, ele é o cara que vem mais me surpreendendo. Olhando a versão atual dele, cara, é até difícil de acreditar que poucos meses atrás ele precisou passar por aquela cirurgia, né, cara, que tirou metade do tamanho dele. Porque a cada atualização do cara parece que ele tá cada vez mais sinistro, sempre melhorando a qualidade da pele e mesmo que ele esteja absurdamente condicionado, ele tá conseguindo manter um tamanho descomunal. De verdade, pessoal, parece que ele tá no prime, no auge dele. E isso não é normal, porque vale lembrar, quero reforçar, há poucos meses atrás o cara precisou passar por uma cirurgia que realmente, né, velho, parecia que iria tirar, sei lá, 2 anos de evolução dele. Mas a memória muscular, obviamente também um trabalho duro envolvido nisso, mostrou que realmente, velho, o cara é uma força da natureza, o cara realmente é muito diferenciado e, obviamente, né, pessoal, não daria pra fazer isso se ele não tivesse uma genética extremamente acima da média. Mas eu acho que eu consigo entender o porquê muita gente não tá colocando tanta fé assim no Krizo e tá pouco falando dele em relação a esse Pittsburgh Pro. Primeiro que pra quem acompanha de perto, né, principalmente o canal do YouTube dele, deve ter percebido que ele não é um cara com metas tão grandiosas assim. Tanto é que no último vídeo que ele aparece, onde ele tá fazendo ali um treino de costas e bíceps, o filmmaker dele, o cara que é responsável por fazer a filmagem, vai ler alguns comentários, né, que foram feitos em vídeos anteriores, e dentro desses comentários ele lê o seguinte, abre aspas: "É engraçado que o pessoal acha que o Nick Walker tem braços maiores que o seu", fecha aspas. E a resposta do Krizo foi a seguinte: "Talvez ele tenha, eu não sei, mas isso não importa pra mim. Me escutem, pessoal, eu nunca tive as maiores ambições de ser Mr. Olympia, de ser o melhor dos melhores. Eu tô tranquilo apenas sendo um pouco acima da média." Convenhamos, né, pessoal? Essa não é a resposta que esperamos de um profissional, certo? Porque estamos num ambiente onde todo mundo é ultra competitivo, todo mundo quer ser o melhor. Então, né, ver um cara falando esse tipo de coisa aí, para algumas pessoas é um pouco estranho. Até porque mesmo que nós temos consciência de que nem todo mundo vai ser Mr. Olympia, né, nem todo mundo tem as suas valências para conseguir ser o melhor dos melhores, ainda assim é muito bom ver cada atleta ali mostrando que tem sangue nos olhos e que está disposto a fazer tudo para alcançar esse posto. Porque quando o cara mostra que tem essa tenacidade, nós passamos a acreditar que o cara vai fazer de tudo para melhorar, para trazer obviamente a sua melhor versão para o palco, né, dependendo, claro, né, das limitações que ele tem, e isso obviamente garante, né, em tese, um show bom pra gente assistir. Então, mesmo que o cara não tenha chance nenhuma, a gente quer ver o cara falando que ele vai ganhar. Mas essa mentalidade do Krizo, que algumas pessoas vão enxergar como uma mentalidade pessimista e outras pessoas vão enxergar somente como uma mentalidade mais pé no chão, ainda assim, pessoal, olhando de maneira fria, não exclui o fato de que sim, ele ainda pode estar fazendo os seus 100%. E como ele tá fazendo os 100%, eu vou trazer aqui algumas evidências para mostrar para vocês o porquê eu tô acreditando nisso, ele pode chocar todo mundo, mesmo que essa não seja a expectativa dele. Pô, Carlos, mas sabe por que eu acho que tu tá errado e que o Krizo, ao contrário do que você tá acreditando, não vai trazer os 100% dele, não tá fazendo o trabalho como deveria ser feito? É só você olhar essa resposta que ele deu aqui, né, a um seguidor dele
dele que pediu para que ele treinasse mais o glúteo, que sabemos, né, que é um ponto fraco dele, então obviamente ele deveria, digamos assim, aceitar isso aí de uma maneira mais suave, mais branda. E pô, pessoal, realmente, tá, quando eu vi essa resposta aí do Chris, mano, eu fiquei sem acreditar, eu falei, não é possível que ele tá respondendo isso, né? Além de ser uma resposta aí meio desnecessária, o cara deu uma dica correta, né? Só que aquilo, velho, o glúteo é algo muito óbvio que ele precisava melhorar. Eu acho que ele já sabia disso e ele ficou um pouco, deu meio que um rage ali, entendeu? E tem aquela frase, né? Atitudes valem mais do que palavras, correto? Então, baseando-se nisso, olha o que o Chris postou poucos dias depois dessa polêmica. Treinando glúteo, focando em posterior de perna, inclusive, tá, eu desconfio que esse ângulo aqui foi para agradar aquele seguidor que perguntou do glúteo dele. Enfim, pessoal, parece que aquela resposta do Criso não vai, digamos assim, em encontro à nova metodologia que ele tá adotando. Eu acho que realmente, tá, foi só um rage ali que deu nele do nada, entendeu? Uma resposta, né, para um seguidor sobre glúteo em um vídeo que não era necessariamente sobre glúteo, muito provavelmente por isso que ele ficou com raiva, né, porque ele tinha postado um peitoral de lado e o cara foi lá falar do glúteo dele. E reitero o que eu disse, tá, eu não acredito que o Criso, ele vai ignorar o treinamento muscular de um grupo que claramente é muito fraco nele. É só lembrarmos do Fabrício Moreira, ele falou que ficou até desmotivado, né, com toda essa atenção que o glúteo vem recebendo, né, a importância do glúteo hoje na Pro League. Ele acredita que o conjunto é algo mais importante, né, do que somente um grupamento muscular. Porém, mesmo que ele não goste, ele vai separar um dia isolado para treinar o glúteo. E mais outra prova de que realmente podemos esperar um Criso muito melhor e que pode sim quebrar expectativas é o fato de que ele também tá com um coach novo. Hoje ele vem sendo preparado pelo Jorge Farah. E caso vocês não saibam disso, Jorge Farah até certo tempo atrás era o coach do Ali Bilal, tá certo? Até o Arnold Classic no caso. Quem tá trabalhando com o Bilal hoje é o Cris Aceto, né? O Jorge Farah inclusive disse que não entende como teve essa ruptura ali da parceria entre os dois, porque o Bilal nem avisou nem nada, né? Foi pro Arnold Classic e lá anunciou que tava sendo preparado pelo Cris Aceto. Ele nem tava sabendo disso, né? Uma situação bem bizarra inclusive, mas dá pra gente dizer com uma certa tranquilidade que foi o Jorge Farah que fez sim uma mudança aí na carreira do Ali Bilal, porque eu me lembro que quando ele retornou a fazer o trabalho dele como coach, né, e ele assumiu o Ali Bilal, ele começou a trazer um condicionamento assim espetacular. Porém, voltando aqui pro Criso, outra novidade, ele também tem agora um treinador de poses. E aí, pessoal, o homem mudou ou não mudou? Se a gente reclamava falando que ele não segurava pose, que se tremia todo, né, isso realmente era verdade, tendo agora um coach de pose ao lado, tudo isso aí pode mudar, cara. Algumas pessoas falaram que ele vem treinando com Chris Cormier nas escondidas, outras falaram que é com o Lucas Osladil, né? Aquele cara que tem aquele glúteo lá todo bizarro, que fica fazendo aquelas ativação louca, tá? Eu particularmente não acho legal. Enfim, pessoal, o ponto aqui é, ele tá se preocupando com os mínimos detalhes. Então, esse lance, né, de ser um cara mediano e acima da média, na verdade, ele tá tranquilo em relação a isso. Eu não acredito que é algo 100% genuíno. O cara não fica desse tamanho, o cara não tem várias privações na vida dele, né, em relação à dieta, em relação, obviamente, a várias outras coisas que ele abdica pra se dedicar ao esporte sem ser um cara extremamente competitivo. Ou seja, pessoal, eu acredito que o Criso tá se fazendo de morto pra quando o coveiro vacilar ele lá e vocês sabem, né? Então o que podemos esperar do Criso nesse Pittsburgh Pro? Sem dúvidas, um dos melhores da line-up em termos de qualidade muscular. Não é segredo que eu acho que o Criso tem um potencial fantástico, mas eu não lembrava, cara, que o ponto principal do físico dele era o impacto visual da musculatura. Surreal, cara. Ser volumoso e ter qualidade é muito difícil. O Nick Walker, por exemplo, mesmo que tenha muita gente que não curta o físico dele pela falta de estética em certas poses, ainda assim tem tantos fãs justamente porque ele é um dos poucos que consegue unir esses dois fatores, o tamanho bruto com a qualidade diferenciada, no braço, nas costas, mas nem ele consegue se equiparar ao Criso em algumas regiões, como por exemplo o ombro. O ombro do Criso, cara, é puro 3D, é pura fibra. A separação da porção posterior com a lateral, né, puxando ali para anterior, é impressionante, tá? Eu duvido você me citar outro Open aí com um tamanho semelhante ao do Criso que tem esse tipo de qualidade, é muito raro mesmo. E essa qualidade, né, cara, que se estende pro braço, pro peito, aparentemente as costas dele também vão chegar aí nos seus 100%, é realmente algo que deixa ele diferente, entendeu? E com certeza, melhorando as poses, ele vai conseguir mostrar todo o potencial dele. Obviamente, pessoal, eu não vou mentir pra vocês que eu tô com o pé um pouco atrás em relação ao glúteo, a perna, a parte posterior do físico como um todo, mas pelas imagens que eu vi, eu acredito que tá tudo no mínimo do aceitável ali em termos de proporção, entendeu? O nível de detalhamento da perna dele também me parece muito bom, ou seja, me parece que ele tá bem harmonioso, o nível de volume e o nível de definição tá bem condizente com a parte superior. E se isso também se refletir no palco, pessoal, eu acredito que o Criso pode sim estragar algumas previsões. Não diria que ele vai ficar em primeiro lugar, não tô tão confiante
a esse ponto, mas acredito que ele poderia sim, dependendo do vacilo de alguns caras e claro, né, dependendo de como as poses dele estejam encaixadas, há chances reais dele ficar, por exemplo, no top 3. Mas e aí, pessoal, essas atualizações do Criso também vêm surpreendendo vocês? Será que só eu que tô vendo que o cara realmente tá no prime dele? O que é impressionante, né, por conta dessa cirurgia que ele fez aí. O que vocês acham do Criso e se ele estiver bem harmonioso com as poses melhores? Qual seria a melhor colocação que você consegue ver ele ficando? Eu acho que o top 4, cara, é o mínimo, entendeu? Tipo assim, não que ele não possa ficar em posições abaixo, não tô falando isso, tá certo? Até porque a lineup tá bem recheada. Mas imaginando que ele chegue nos 100%, eu acredito que um top 4 ali seria realmente uma colocação bem justa pra colocar ele. Mas claro, quero saber a tua opinião. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Deixa teu like aí, tá certo? É muito importante, ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.